Esse dispositivo é a máscara de Ombredane. Ombredane foi um cirurgião francês extremamente importante e ele publicou em 1908 um artigo onde descrevia com detalhe um novo inalador de éter. Essa máscara, ela fez avançar demais a anestesia inalatória. Porque antigamente, antes do Dr. Ombredane, a anestesia inalatória era rudimentar. Era feita, qualquer um poderia fazer anestesia inalatória. Só era pegar um chumaço de pano, o algodão, encher de éter e segurar no paciente, cobrindo nariz e boca por alguns segundos, e o paciente tinha que respirar aquele anestésico, né? E com isso ele ficava dormindo, ou tinha depressão respiratória, ou simplesmente dormia, respirava normalmente, já anestesiado. Ele não iria sentir dor mesmo fazendo o procedimento. Mas o risco era altíssimo, então muitos pacientes morriam por conta da overdose. Ele não sabia a quantidade de anestésico que estava dando para aquele paciente. Então veio um cirurgião alemão também, que viu a necessidade de inventar alguma coisa. Então ele inventou uma máscara gradeada. Essa máscara também era colocado um chumaço de pano e ele ia gotejando éter nessa máscara e segurava também sobre o nariz e a boca do paciente, até ele adormecer. Mas também corria o risco de overdose e muitos pacientes morriam. O Dr. Ombredane, diante de tantas mortes, ele começou a pensar e criou a máscara, que leva o nome dele, que é a máscara de Ombredane. Essa máscara é importante porque a anestesia inalatória, ela se tornou popular. Então, a obstetrícia usava muito, né? Os procedimentos da guerra, os procedimentos militares para fazer anestesia inalatória era com a máscara de Ombredane. Então, com isso se popularizou. A anestesia inalatória se tornou popular. Não tinha dor, era mais segura e os procedimentos foram aumentando. O Dr. Ombredane, ele fez mais de 300 cirurgias. Então, era um grande cirurgião pediátrico, mas ele também foi cirurgião plástico. Então, ele fez inúmeras cirurgias. Ele nasceu em 1871 e faleceu em 1956, aos 85 anos. Então, ele fez inúmeros procedimentos. E sentia que poderia melhorar essa máscara. Poderia, mas na época a tecnologia era rudimentar. Ele não tinha condições de melhorar mais do que já tinha feito. Então, ao passar dos anos, diante da necessidade de segurança, foi se criando a partir da máscara de Ombredane, né? Porque ele fez muitos procedimentos e com isso ele viu a necessidade de saber a dose adequada, ter uma concentração adequada do anestésico que ele estava inalando. Então, ele precisava de saber qual a vazão correta e tinha que ter um vaporizador ali, mas na época não existia. Então, o vaporizador preciso ele não tinha. Então, o que é que ele fez? Ele tem aqui um reservatório de anestésico nesse bojo, né? Nessa esfera metálica, e aqui ele acoplou que na máscara gradeada não tinha essa válvula redutora e portanto a overdose era constante. Então muitos pacientes morriam por conta da overdose. Então nessa válvula redutora aqui, nessa válvula que ele conseguia controlar, variava a vazão de 0 a 8. Então de acordo com a necessidade de vazão do anestésico, ele aumentava ou diminuía. Então, quando ele colocava no 0, não passava mais o anestésico inalatório para o paciente. Ele reduzia, quando já via que o paciente já estava deprimido, já estava respirando com dificuldade. Então, também ele impedia a passagem do anestésico inalatório do éter e abria para o ar ambiente. Mas ele não tinha entrada de oxigênio. Ele não tinha como entrar oxigênio, só tinha entrada do ar ambiente. Esse ar ambiente já estava misturado. Era oxigênio, nitrogênio e o vapor exalado que era do éter. Então era uma mistura de gases. Outra coisa que ele colocou nessa máscara foi uma bolsa que era feita de tripa de porco ou bexiga de porco. E com isso, o ar não ia para o ambiente. Então, era um sistema, ele criou um sistema fechado de anestesia. Então, já foi criado nessa época, porque ele terminou esse aparelho, essa máscara, em 1908. Ele usou durante 50 anos. Essa máscara, é interessante que a máscara de Ombredane foi usada na Guerra das Malvinas. Então, foi amplamente usada. Quando foi diante da necessidade, como ele fez inúmeros procedimentos, ele foi vendo as dificuldades e quem estava por perto também foi sentindo as dificuldades. Então ele tinha insegurança com relação à dose, ele tinha insegurança diante de uma depressão respiratória, porque não tinha entrada de oxigênio, não tinha oxigênio puro para entrar. E ele tinha também insegurança porque na depressão respiratória não fazia ventilação artificial. O paciente, uma vez deprimido, não tinha como recuperar, porque não tinha um sistema de ventilação que você pudesse fazer uma ventilação artificial. Então esse sistema, essa máscara de Ombredane, ela veio fazer com que houvesse um avanço enorme na medicina, porque estava mostrando as necessidades. Então, essa máscara
realizava procedimentos na criança, no idoso, no asmático, em todos os pacientes, e não se levava em conta as comorbidades da época. Né? O paciente apresentava comorbidades, mas também não era feito o diagnóstico, e nem ele sentia a necessidade. Né? A gente hoje é que faz as observações e vê que não posso realizar a mesma anestesia no paciente asmático, no paciente obeso, no paciente idoso. Então tem as suas peculiaridades. Cada paciente você tem que fazer um tipo de anestesia, adaptar àquele paciente.